Feliz 2026 para todo mundo que conseguiu chegar em 2026, né? Porque eu digo por experiência pessoal que foi um 2025, talvez um dos anos onde olha, foi difícil para falar o mínimo, assim, sem entrar em muitos detalhes. Então, o que eu posso dizer é muito obrigado por você estar aqui. Porque se você está aqui, eu acho que me dá um pouco de forças para continuar seguindo em frente também. E apesar de ter sido um ano caótico, acho que em 2026 temos uma oportunidade para tentar diferente também. E tentar diferente não somente em questões profissionais, mas também pessoais, como por exemplo, o amor. E hoje é o que eu vou falar nesse vídeo. Sim, o temido, o maldoso sentimento, mas precisamente eu vou falar sobre como duas obras do ano de 2025 mostraram como fazer do jeito errado e do jeito certo as escolhas que temos que fazer quando gostamos de alguém. E também vou abordar um pouco sobre a questão da visão do amor, né, em relação a cinema e filmes agora, né, no século atual, e também com a virada aí da inteligência artificial, com a velocidade que a gente está tendo aí informações nas redes sociais, e também falar um pouco sobre como isso afeta diferentes formas de arte e como diferentes obras buscam relatar de diferentes maneiras esse sentimento, e também de diferentes países que não só os Estados Unidos. E irei falar tudo isso nesse calor que tá aqui, isso que tá morando no Rio de Janeiro. Meu Deus, Brasil, aquecimento global, gente. É isso aí, fudemos com o planeta, agora estamos sofrendo. Sem mudar de assunto, vou falar sobre Materialistas, que é um filme que tem a Dakota Johnson como protagonista, e eu vou falar sobre Eternidade, que é um filme que tem a Elizabeth Olsen como protagonista. E sim, eu vou falar o nome das atrizes e dos atores, porque eu sou ruim com memória, exceto o nome de atrizes e atores, porque a gente fica escrevendo coisa no site, então a gente fica repetindo esses nomes várias vezes. Então eu vou usar os nomes deles, mas vai fazer sentido pro que eu vou falar aqui. E vamos falar sobre a diferença entre esses dois filmes. Pontos negativos, pontos positivos. O que um fez diferente do outro. E para além disso, o que é o amor nos tempos atuais. Então, desculpa por não ter me apresentado, mas eu sei que alguns já me conhecem, outros não. Meu nome é Celdo, crio conteúdo aqui no Quando Decidi Pensar há algum tempo. E aqui eu sempre busco levar você para fora de uma caixinha e te apresentar uma visão diferente daquilo que consumimos todo dia. Porque muitas das vezes não conseguimos parar para pensar em analisar obras, ou filmes, ou séries, porque a gente está tão imerso em algo para nos entreter que a gente esquece que tem uma mensagem ali. Então a minha missão, de certa maneira, é essa. Antes de começarmos o vídeo, gostaria de avisar que vai ter spoilers sobre esses dois filmes e também pedir para você se inscrever no canal de uma vez para dar aquela força. Ativar o sino de notificações, que é muito importante porque a gente sabe como o YouTube é. E também nossas redes sociais, que estão todas na descrição. E também tem o nosso Apoia-se. Você pode ir lá dar uma conferida caso queira apoiar o nosso trabalho aqui. Vai ser muito importante. Mas então vamos lá, vamos falar sobre esses dois filmes. Basicamente eles têm o mesmo cerne, que é o quê? Triângulos amorosos. Enquanto em Materialistas a gente tem ali a Dakota Johnson tendo que escolher entre o Pedro Pascal e o Chris Evans, em Eternidade a gente tem a Elizabeth Olsen tendo que escolher entre o Miles Teller e o Callum Turner. E são dois filmes que possuem a base de uma comédia romântica, né? De um romance, que é um triângulo amoroso, que já é um conflito narrativo por si só. Mas em um triângulo amoroso sempre tem que existir contraste. Enquanto a personagem principal está buscando algo para si, ela também está em muita dúvida sobre o que ela deseja nesse final de algo. E enquanto em Materialista a gente tem a Dakota Johnson sendo essa personagem extremamente racional, dizendo que um relacionamento tem que ser baseado em uma lista, gostos, similaridades, quase como algo computadorizado. Em Eternidade, a gente tem a Elizabeth Olsen tendo que escolher entre viver algo do passado ou viver algo que ela sentiu no presente. São contrastes.
E aí, falando de materialistas, como eu falei, tem essa personagem da Dakota Johnson, que ela é essa personagem extremamente racional, até que ela encontra o Pedro Pascal, que é um bilionário, aquele cara clichê de filmes de romance, mega rico, mega famoso, mega popular, e ele basicamente entrega tudo que ela quer. Tudo que ela quer a todo momento, toda a atenção que ela quer. Em paralelo, tem o personagem do Chris Evans, que é um amor ali da adolescência dela, né? Do tempo de colégio, de faculdade, que ela reencontra. E ele, bem, não é rico, é pobre. Trabalha como garçom em diferentes festas, tem hobbies, é meio que um artista ali. E tem esse contraste entre, obviamente, né, já que ela é uma pessoa racional, entre escolher o mais óbvio, que é o cara rico, o cara que sempre me dá atenção, ou o cara que eu amei, que tem essa conexão mais antiga. E em Eternidade, a gente tem uma coisa similar. Elizabeth Olsen, ela morre, né? A personagem dela, todos os personagens no filme estão mortos, e basicamente eles vão para um lugar que é meio que o entre caminhos, né? É meio que não seria purgatório, mas digamos que é o meio do caminho para você escolher onde você vai passar a sua eternidade. Esse é o nome do filme, né? Obviamente. E com quem você vai escolher passar e como você vai escolher passar também. Tanto que é interessante que quando começa o filme, o personagem do Miles Teller, ele é o primeiro a morrer. A gente vai acompanhando através da perspectiva dele como que esse entre caminhos funciona. E tem pessoas tentando vender o tempo todo os melhores lugares. Aí tem a eternidade dos filmes clássicos de cinema, a eternidade na França, a eternidade nas montanhas. Então você pode escolher qualquer lugar, você pode escolher onde você vai passar o resto do seu pós-vida, digamos assim. E aí a Elizabeth Olsen morre também, ela encontra o Miles Teller, que é o marido dela, que eles viveram juntos 67 anos, e só que ela também reencontra o marido dela que faleceu 3 anos antes dela conhecer o Miles Teller, que é interpretado, esse personagem no caso, pelo Callum Turner. Ele tem toda a vibe ali de ser aquele galã de cinema e tal. E o Miles Teller, ele é bonito, mas nesse filme ele tá passando a vibe de paizão. O cara meio gordinho, parrudo, e justamente é algo proposital para, novamente, ter o contraste entre personagens. E aí ela tem que escolher entre esse amor que ela viveu, que foi o grande amor da vida dela, que ela nunca conseguiu superar, ou a pessoa com que ela se casou, com que ela teve filhos, netos. Há a escolha entre esses dois filmes. Só que algo muito importante de comédias românticas e romance de forma geral é o argumento. E o que eu quero dizer com isso? Todo filme tem que ter um bom argumento para o seu final, para o seu plot twist ou para uma escolha que o protagonista toma. Só que principalmente um romance, e ele precisa ter um bom argumento porque é algo que envolve sentimentos. E sentimentos são sempre complexos. Porque pensa comigo, é algo que vai muito da escolha pessoal. Você escolher com quem você vai passar o resto da sua vida, ou você escolher com quem você vai namorar, ou deixa de namorar ou não. É uma escolha que parte muito do seu interior, do que você gosta, do que você deseja, do que você almeja. Então, a pessoa que vai assistir, consumir essa obra, ler essa obra, ela já vai com uma visão pré-definida do que ela quer, né? Então, ela, caso não perceba que o argumento não é tão bom da escolha da protagonista, ela não vai gostar tanto assim. Ela vai olhar e pensar: tá, mas por que ela escolheu esse cara? Tipo, não era muito melhor ter escolhido outro? E vai ter todo esse conflito interno que vai fazer a sua perspectiva sobre o filme piorar. Então, o filme pode ser muito bom. Pode ter um início muito bom, um meio muito bom, pode ter atos ali muito bons. Só que se o final não tem um argumento bom, ele faz todo o resto parecer estranho e incoeso. Um bom exemplo, Lost, que teve um final aí que até hoje é mega criticado, e apesar de alguns gostarem, muita gente não gosta, porque, de novo, não é a escolha daquele final, mas é o argumento que foi dado para ter aquele final. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso nesses dois filmes, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: uma obra, uma narrativa que precisa existir uma escolha, tem que ter um bom argumento. É por isso que, por exemplo, doramas sempre partem de uma narrativa onde não há uma escolha tão difícil assim. Basta olhar os doramas que estão disponíveis na Netflix, Prime Video, entre outras. Tem
o interesse amoroso normalmente é um bilionário, um cara famoso, um rei, ou o cara bem-sucedido, ou um nerdzinho ali. São muitos arquétipos, né? Muitos estereótipos, obviamente. Mas normalmente não há um conflito. O conflito que existe é internamente de cada personagem. Não é um conflito de escolha, mas é um conflito de, será que eu devo ficar com ele ou não, porque ele é rico e eu sou pobre? Ou será que eu devo ficar com ele porque eu ainda tenho traumas de família? Então é um conflito interno, não é um conflito externo que está entre a escolha A ou B. Não, está entre você tomar o passo para escolher aquilo. Tanto que em doramas é muito comum ter um triângulo amoroso, só que esse triângulo é facilmente dissolvido porque sempre tem uma personagem que vai servir como interesse amoroso daquele que foi rejeitado. Então você não fica naquela angústia da escolha mal feita, porque todos terminaram bem, de certa forma. E aí a gente tem materialistas, que infelizmente eu vou ter que falar mal, porque é um filme feito pela diretora de Past Lives. É um filme muito bom e tem um argumento muito bom. A gente tem nesse filme o amigo de infância da protagonista voltando para encontrar ela. Eles são coreanos, né? E aí ela tá casada com um cara que é americano. E aí todo o filme vai mostrando o passado deles juntos, eles meio que revivendo essas memórias. E o marido tá ali vendo isso e confuso também, porque será que ele tá prendendo a sua esposa ou não de viver o amor da sua vida com seu amigo de infância? Só que é um filme que tem um argumento tão bom no final, que fala sobre seguir em frente, que fala sobre pessoas mudarem, pessoas serem diferentes, que você fica triste e com dor por aquilo que aconteceu, mas você olha e pensa, eu entendi o porquê. Já materialistas não. Porque em materialistas, o principal problema dele é que tudo que é pintado em volta do personagem do Pedro Pascal, que sim, ele é o personagem rejeitado, ela fica com ele durante boa parte do filme e no final ela escolhe ficar com o Chris Evans, ela é rejeitada primariamente por conta de uma operação que ele fez para aumentar a altura dele. Só que aí, isso não é o argumento principal, obviamente, mas é o gatilho para toda a conversa deles ser sobre o fato do relacionamento deles ser muito bonito para os outros, só que para eles não funciona. Então é um relacionamento moldado para ser aquele relacionamento perfeito para os outros, sabe? Eles são muito bons em aparência, mas não em sentimentos. Aí você fica, ok, mas assim... e isso casa com o nome do filme, Amores Materialistas. Só que o tempo todo no filme, ele não vai te mostrando e te conduzindo para esse caminho. Ele vai te mostrando que eles são felizes, que ele é um cara que dá atenção para ela. Só que assim, cadê a parte? Cadê esse argumento? Qual foi a parte que você me ajudou a entender que esse argumento ia existir no final? E aí ela escolhe o Chris Evans, só que é um personagem também que não se impõe, não se coloca... A única coisa que ele se coloca é: eu amo você de verdade, e ele não. E o que eu posso te dar é um amor verdadeiro. Só que tem que pensar o seguinte: isso nos anos 90, 2000 até funcionaria. Mas em uma sociedade onde a gente vive as redes sociais, onde o tempo todo pessoas estão vendo outras sendo felizes e vendo esse amor perfeito, para você falar para elas que não é esse o amor que você deve buscar, é muito difícil. E você precisa de um argumento muito bom para desmitificar o amor perfeito das redes sociais, o amor material. Então, é difícil. E eu acho que o filme fracassou muito em entregar um bom argumento. Diferente de Eternidade. Porque em Eternidade, inclusive o cast ali de suporte é muito bom, que são meio que ali naquele lugar tem pessoas que apoiam os outros, né? E acompanham eles, né? Para eles entenderem que eles estão mortos, que eles têm que escolher o pós-vida. Mas durante todo o filme, a gente vai tendo ali esse conflito entre os dois, né? Uma competição ali bem estereotipada de o macho alfa. E o Callum Turner o tempo todo ele se dá bem, porque ele é bonitão, ele é o cara, o galã e tal. E o Milos Teller, toda vez que ele vai chamar a Elizabeth Olsen para um encontro, para reviver alguma memória, dá errado. Então, assim, o tempo todo o personagem do Miles Teller é jogado pra merda, e o tempo todo parece que tá sendo revelado coisas que ele tá errado. Ele é o cara errado, e o Callum Turner é perfeito e tudo mais. Tem um momento do filme que é muito bom,
que a Elizabeth Olsen, ela fala que ela não vai escolher nenhum dos dois, ela vai viver a vida dela em um outro pós-vida com uma amiga dela. E aí os dois conversam, né, o Carl Turner e o Miles Teller. E o Miles, ele vira e fala assim, cara, eu amei ela, eu tive filhos, assim, eu gosto de você, porque assim, eu te entendo, porque ela nunca superou você, falando do personagem do Carl Turner. E o Carl Turner admite, tá, mas eu tenho inveja de você, porque você teve uma vida com ela. E tem uma parte muito bonita que o Miles Teller vai falando uma história simples, de um dia qualquer, onde o pneu deles furou e teve todo o problema. Acho que essa história é antes. Mas tem uma história que ele conta ali, que rolou um problema e eles começaram a conversar. E aí ele fala no final que foi nesse momento que eles se entenderam como equipe. Que eles eram uma equipe. E que eles deviam ajudar um ao outro. Então é aquele momento catártico do filme que o Miles corre até a Elizabeth Olsen e fala: você tem que ir com ele. Você merece viver esse amor que você sempre quis. Esse amor quente, esse amor de livros. E ela vive. Só que é engraçado que, de novo, ela escolhe o Miles Teller no final. Ela não escolhe o Carl Turner. Ela não escolhe aquele amor perfeito, que também, em Materialistas, é algo que é abordado. Só que durante todo o filme a gente vê algo muito peculiar. Quando a Elizabeth Olsen tá com o Miles Teller, ela é boba. Ela é simples. Ela ri de coisas idiotas. Ela faz agachamentos com ele, porque ele falou que, como eles eram velhos antes, né? Eles não conseguiam fazer isso, relaxa eles. Eles conversam sobre idiotices, eles brigam, eles têm questões que, quando ela tá com o Carl Turner, ela não tem. Porque o tempo todo parece que é perfeito. E parece que ela tá vivendo algo interpretado. E aí no final do filme, ela vai pra um lugar lá onde você consegue reviver suas memórias. E ela começa a reassistir todas as memórias com o Miles Teller. Enquanto em paralelo, a vida que ela tá tendo com o Carl Turner é uma vida de conversar com pessoas, ouvir histórias bizarras. E é muito engraçado que o próprio filme coloca ali como se os sons, né, os efeitos sonoros, fosse tudo muito alto. E com o personagem do Miles Teller não é. Parece que é tudo simples, parece que é tudo tranquilo. Ao mesmo tempo que, quando tem momentos de barulho, são eles entrando em conflito. Então, sempre há uma crescente entre eles. E ela nunca se sente acuada com ele. Então, o filme, no final, tem um argumento que é muito melhor do que Materialistas. Desculpa. Porque a Elizabeth Olsen vai dar o discurso pro Carl Turner falando o seguinte: o que vivemos foi perfeito, mas é quase como se fosse um quadro de uma pintura em uma parede. Ele tá ali, ele é perfeito naquele momento, e ele é perfeito porque ele existiu e foi bonito. Mas ele não viveu o que é pagar uma hipoteca, ele não viveu o que é ter filhos, ele não viveu o que é ter brigas constantes, ter momentos de crises, ter netos, ter momentos de dificuldade. Um amor que floresceu e cresceu com o tempo é diferente de um amor que foi parado no tempo e foi considerado perfeito. Então, no final, é até bonito porque o personagem Carl Turner ajuda ela a escapar e voltar para o Miles Teller, e o pós-vida que eles escolhem é o bairro onde eles moravam. É brega, eu sei. Mas, de novo, repara em como eu falei aqui, e você assistindo os filmes vai perceber como os dois filmes mostram de diferentes maneiras a escolha de um amor que vai além do amor das aparências, mas que mostra um relacionamento, mostra um amor que cresce para além daquela perfeição que todos buscam. Então, a Eternidade, para mim, ele é mais simples, narrativamente falando, porque ele vai mais para um lado da fantasia, então ele te permite explorar aquilo melhor e você não cai tanto em argumentos contemporâneos, atuais, que estão acontecendo das redes sociais, porque Materialistas já vai para o presente, já vai para o dia a dia de uma pessoa que tem que trabalhar, de uma pessoa que tem que viver sua vida ali na correria. Então, são argumentos que infelizmente sofrem com o ambiente onde estão, mas não deixam de apresentar histórias que poderiam funcionar de maneiras equiparadas.
enquanto eternidade avança lá na frente, materialistas ficou parado ali, tentando encontrar um bom argumento para terminar o seu filme. Então, no final das contas, são dois filmes que retratam muito bem o que é o amor, né? E o que é escolher alguém para ser a pessoa que você vai viver sua vida, sua eternidade, e não um amor materialista. Ó, encaixei todos os nomes na mesma frase, gostei. E eu recomendo você assistir os dois, apesar de tudo, tá? Porque eu acho que é bom ter esse comparativo. Assistir doramas também, quem sabe, porque são simples. Tem livros, por exemplo, da Alice Ellsworth, que segue a mesma proposta, e eu gosto, querendo ou não, porque são simples. Mas, de novo, a gente vai nesses livros, nos doramas, porque eles têm argumentos simples, né? Então você já sabe como vai ser o final, quem vai ser escolhido. Já em triângulos amorosos dessa maneira, apesar de você já saber o caminho, pode ficar um filme enjoativo, um filme pedante até, se aquele caminho não for bem traçado. Então, é isso. No final das contas, a lição que fica aqui é: o amor é complexo, bem complicado. E 2025 me mostrou cada vez mais isso. Mas o que pode ser deixado aqui é que olhe com mais atenção para as escolhas que você vai fazer e qual é o argumento que você tem para aquilo que você está escolhendo, seja em relacionamento ou seja na vida. E bem, é isso. Ficamos por aqui. Um bom 2026. Que a gente continue se vendo aqui no Quando Decide Pensar.